galera, sejam muito bem-vindos ao CJC+, que acaba de começar. Lembrando que estamos ao vivo para todo este país maravilhoso, aqui diretamente dos estúdios do CJC, aqui no Rio de Janeiro. E você de casa é o meu convidado. Então chega mais, porque hoje o nosso programa tá bom demais. Mas faz o seguinte, não vem sozinho não. Como eu sempre digo, traz aí a sua família, seus amigos, até os inimigos. Coloque todo mundo na frente da TV, do computador e vamos que vamos, porque o programa de hoje, ele promete. E vamos falar sobre assuntos muito relevantes e importantes para levar toda a informação possível para você. E hoje é aquele quadro especial onde nós falamos de casos reais e com essa base a gente fala sempre sobre um problema que pode ser resolvido e hoje a gente vai falar sobre alguns problemas cardíacos. Talvez você já ouviu falar, mas você talvez não conhece os sintomas, os tratamentos. Então hoje nós vamos conversar com uma especialista que daqui a pouquinho vai nos dar todas as dicas possíveis. Lembrando que você pode também fazer parte desse programa, mandando sempre aí a sua mensagem, o seu alô, as suas perguntas e todas as suas dúvidas para o nosso WhatsApp, que é o prestador 2199-151-5902. E fique muito à vontade para falar conosco no dia de hoje. Lembrando que você também pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, começando pelo Instagram aqui do nosso programa, que é o CJC+. Então, nos siga lá na rede social, fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa, seguindo a gente no Instagram. Também temos aí o Instagram do nosso canal, onde a gente tem postado todas as novidades que virão por aí. Está tudo lá também no nosso canal, que é o canal.cjc. Então vai ser um prazer ter você lá, tá? Então corre lá. Lembrando que também nós temos, com certeza, a minha rede social, que é o Joey Oficial, com 2 L's, porque já estava usando com 1, então agora eu estou usando com 2. Então, corre lá, tá bom? E a gente está num ano muito especial, né? A gente está no ano aí da unção dobrada, um ano da fé, e a gente precisa, né? Um ano da força, a gente precisa estar sempre unido aí, lembrando que dia 15 de fevereiro está chegando, dia 15 de fevereiro, às 16 horas, vamos ter aí o nosso mega evento ali na Enseada de Botafogo e você é o nosso convidado sábado agora. Então todas as igrejas da graça aí do nosso Brasil já estão se mobilizando para esse mega evento. O missionário vai estar lá, muitos cantores aqui da Graça Music e com certeza você não vai ser diferente. Então procure a igreja da graça mais próxima de você, a caravana que vai sair. Então vão com eles também, pega a caravana, pega o ônibus, vai de avião, mas chega lá, vai ser um prazer, tá chegando dia 15 de fevereiro, beleza? E eu já quero anunciar a nossa convidada de hoje, ela que vai nos ajudar neste tema, então vai ser um imenso prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu tenho o prazer de recebê-la, ela que é cardiologista, a doutora Odalis Vasques, seja muito bem-vinda. Tudo bem, doutora? Prazer estar aqui. Todo meu. Fique à vontade, vocês. Tá bom? Obrigada. Por favor, fique à vontade. Doutora Odalis Vasques, doutora cardiologista. É muito importante a gente ir no cardiologista, gente, né? Tem muita gente que vai em todos os médicos, mas esquece do coração. Mas antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem um pequeno VT para ilustrar e dar o pontapé aqui inicial no nosso programa. Solta aí. Fiz um exame a pedido de um médico de rotina, tive que passar pelo cardiologista e no cardiologista eu levei um grande susto, onde constatou que o meu coração estava com uma veia entupida, que foi dado um diagnóstico de isquemia miocárdica, que é uma veia entupida do coração. E isso é muito complicado, porque para desentupir essa veia, eu teria que fazer um cateterismo invasivo demais, né? Uma cirurgia cardíaca muito invasiva. Quando a quantidade de sangue que chega ao coração é insuficiente, ocorre o que a medicina chama de isquemia do miocárdio. Nesse processo, o músculo passa a bater de maneira irregular. Isso pode estar ligado à obstrução de alguma artéria, sendo necessária a realização do cateterismo, que é a desobstrução deste caminho para que a irrigação sanguínea se normalize. Mariana, sobrinha de Andréia, acompanha o caso. Não tinha sintoma nenhum, estava normal, foi fazer um exame de rotina e
deu esse diagnóstico. E ela sempre foi muito firme na igreja, sempre foi muito fiel, e ela falou, Deus vai me curar. Então, daqui a pouquinho, a segunda parte da novela da Andréia, e você vai ficar ligado no desfecho dessa superação dessa história. E agora eu te pergunto aqui para a doutora Odalis. Doutora, a gente vai falar nesse bloco sobre algo que com certeza as pessoas de casa já ouviram falar, mas talvez não saibam detalhes sobre isso, que é o tão conhecido sopro no coração. Quando a gente fala sobre isso, o que seria essa doença, doutora? O que caracteriza um sopro no coração? O sopro no coração, na verdade, querido, é uma válvula que não funciona 100%, seja ela para abrir ou para fechar. Então, como ela não funciona 100%, ela termina gerando um escape de sangue. Vai imaginar, estou fechando a porta, não fechou direito, tem coisa fugindo. Ou ele está muito estreito, a porta não abre e faz um barulho, porque muito sangue querendo passar num espaço mais estreito. Então, o sopro no coração seria o barulho que o sangue faz, porque uma válvula ou não se abre direito ou não se fecha direito. Então, isso que seria um sopro. E no caso, esse barulho, esse sopro, ele é audível? Dá para ouvir? Claro, dá para ouvir. A gente escuta com estetoscópio, sim. Né, a gente usa nos consultórios. Mas sem estetoscópio não dá para ouvir não, né? Daquela pessoa tá com barulho, esse sopro. Antigamente, quando a medicina era muito mais antiga, né, a gente usava tipo um fonezinho para tentar ouvir. Logo aí a gente foi evoluindo, né, e hoje nós temos o estetoscópio e temos outras maneiras de avaliar o sopro, né? De maneira que hoje a gente consegue ver o sopro em 3D ainda, em tridimensional, que é através da ecocardiografia tridimensional. Então, a gente consegue não somente ouvir, como você consegue ver. Assim, você pode quantificar melhor a intensidade do sopro. Porque nem todo sopro, seja para fechar ou para abrir, vai trazer um desconforto ou é considerado patologia. Tem alguns que... A pessoa pode viver normalmente, sem nenhum... É como eu falar assim, tem uma pessoa que tem uma orelha grande, orelhuda. Tem vários. Então, isso não é uma doença, né? É uma característica. Sim. Então, as válvulas, às vezes, algumas não são anatomicamente iguais às outras, são um pouco internamente diferentes. A gente também pode ter essas características. Então, isso às vezes pode gerar alguns sopros, mas que não vão ter nenhuma consequência de saúde, simplesmente ser uma característica. Entendi. E isso pode... o que causa isso, doutora? É algo estreitamente genético ou tem alguma outra coisa que acontece ao longo da vida? A gente tem que entender que tem os sopros fisiológicos e os patológicos. Então, fisiológico, aquele que a pessoa pode nascer, como eu falei, como da orelha, nasceu assim, herdou uma valvulinha um pouco diferente da mãe e do pai, mas que não traz consequências. Agora, os sopros patológicos são os sopros que sim podem te adoecer ou eles se originaram através de uma doença primária. Então, por exemplo, um coração que sofre, a gente chama de endocardite, uma infecção no coração. Então, às vezes, a pessoa que não tinha nada, a partir do momento que tem endocardite, essa infecção no coração, nas válvulas, as válvulas às vezes são comidas por bactérias e aí sim, ele gera um sopro patológico que com o tempo pode ir piorando e sim acarreta vários problemas. Então, nós temos sopros de origem patológica de várias origens. E sim, eles podem, dependendo da patologia que os originou, dar problema. Entendeu? Então, o primeiro conceito que tem que ficar claro é que nem todo sopro é problema. Né? Então, tem que ver que tipo de sopro, aonde, como, quanto. Então, é um problema? É patológico? Então, tem que ser acompanhado por um cardiologista, sim, para que isso nunca leve o paciente a ter uma coisa mais grave. E ele pode evoluir de alguma forma? Se esse paciente não tratar, esse patológico ele pode vir talvez a se agravar, ou esse que talvez não pode trazer, não traz nenhum problema aparentemente, ele pode vir a trazer problema se não tiver o tratamento adequado? Não, assim, os sopros fisiológicos são fisiológicos, nunca trarão problema, tá? Então, agora, os sopros patológicos, seja por infecção, às vezes hipertensão, uma hipertensão arterial não tratada, que leva a várias alterações e termina culminando em sobrecargas nas válvulas e leva a sopros. Então, assim, quando a origem do sopro é patológica, se ela não for bem acompanhada, ela realmente pode comprometer a tua saúde.
Então, assim, se você está com sopro, ou viu que está com sopro, não tem que desesperar. Procure o cardiologista, verifique. É fisiológico ou é patológico? É patológico. Vamos acompanhar. Então, também não tem que se apavorar. Sim. Porque um bom acompanhamento, com certa regularidade, o médico vai dizer, olha, esse soprinho é assim, assar, volta daqui a 2 anos. Se cuida então, tá que- certo. Não, toma esse remedinho, entendeu? Vai depender do tipo de sopro, né? Então, não é para se assustar quando a pessoa fala em sopro. Primeiro, temos que verificar se ele é fisiológico, patológico e qual a gravidade. Agora, se for uma coisa patológica e não for acompanhada, essa válvula pode ir lesando até o ponto de precisar ser trocada. Oi, tem como? Tem, fazer a troca? gente usa, tem próteses, né? Temos próteses metálicas, temos próteses biológicas, a gente troca essas válvulas. Algumas pessoas, lamentavelmente, vivem pela vida sem saber que tinha, nunca acompanharam. E quando a gente já encontra esses pacientes, a degeneração da válvula já está tão importante que às vezes já tem que trocar. Né? Então, isso é possível. Hoje, uma cirurgia que é tranquila de ser feita. Quando necessário, pode ser trocada por uma prótese, seja biológica ou seja biológica, que a gente fala que é de origem animal. Ou pode ser trocada por uma prótese metálica, que é de metalzinho. E, doutora, o que dá aí o indício que a pessoa ela pode estar tendo esse episódio, tendo esse sopro? Ela sente alguma coisa? A pessoa ela sente alguma dor, algum incômodo, algo que faça levar ela Então, ao assim, médico? os sopros fisiológicos geralmente são achados. O paciente foi no médico, uma consulta qualquer, aí eu escutaram e falaram, você tem um soprinho, Tá lá vou na pedir um rotina. exame. Na rotina, não está sentindo nada. Alguns soprinhos, até patológicos, podem não ter dado ainda nenhum indício de que tenha. Então, por isso sempre a gente pede para fazer uma consulta de rotina. né? Pessoal que não gosta de ir no Fazer, médico pois é fazer a rotina, Então né? vale a pena, né, ver, escutar, não, tem alguma coisa, vamos ver o que é. Eu acho que isso é importante. Então não espere sentir. Isso não tem muito sentido, Mal né? brasileiro Porque também. quando a gente sente, o negócio já não está tão legal. Então, assim, melhor sempre ver antes. Então, você fez um exame de rotina, sentiu, viu, identificou qual é, fisiológico não faz nada, patológico acompanha. E se a pessoa não cuidar, o que ele poderia sentir numa alteração da válvula um pouco mais grave, né? Ela poderia sentir, por exemplo, cansaço, faz um esforço físico, cansa muito mais rápido que os outros, né? Ou ele fica meio incapacitado de fazer, né? Falta de ar, cansaço. Esse poderia ser um sintoma. Mas algumas pessoas podem ter desmaios, né? Porque ele pode originar outras alteraçõezinhas de arritmias, enfim, tá? E dá uma síncope, dá uma desmaiada. Então, esses são sintomas já de alterações um pouco mais importantes nas válvulas. Então é muito importante você ficar ligado naquilo que está acontecendo com o seu corpo e também fazer os exames de rotina, acompanhamento. Tem pessoas que passam 1, 2, 3 anos sem fazer aquele tão chamado check-up. Então é importante, né? Para deixar tudo em dia, né, doutora? Eu acho que é indispensável. E, doutora, é verdade que criança também tem sopro no coração? Então, as crianças, é muito comum elas terem um sopro. Por quê? Porque existem 2 orifícios na vida intrauterina que são muito importantes para o bebê viver dentro do útero. Quando a criança nasce, na maioria das vezes, esses 2 orifícios são fechados na hora do nascimento. Em algumas crianças, isso não fecha eficientemente. E ele fica meio que mais ou menos. Então, esse sopro não é valvar, é da estrutura, é como se fosse uma janela no coração, uma janelinha. Não é da válvula, da portinha que abre e fecha que eu falei antes. Então, esse soprinho, que vem como de uma janelinha, que não fechou direito, ele, muitas vezes, depois de um tempinho, ele fecha sozinho. Entendeu? Porque o corpo, às vezes, nada é igual, cada ser humano é diferente. Então, a gente não pode falar todo mundo tem que ser igual. Não, não é. Então, algumas crianças fecham depois. Isso não é doença. Muitas mães se apavoram quando recebem a notícia de que tem um sopro. Mas tem que entender que, geralmente, esse sopro vai fechar. A maior parte das vezes fecha e não precisa de nada. Então, geralmente, os médicos, eles orientam os pais para esperar algum período? A gente orienta, né? Mas é engraçado que os pais, né? Mãe, né? Eu hoje mãe, eu entendo. E a gente não quer que nada lhe aconteça, né? Então, a gente desespera, né? Mas assim, fala um sopro, meu Deus, vai morrer. Não, e não é. Então, o sopro
em bebês, em crianças pequenas, pode ser uma fase da vida, naturalmente vai fechar, mas na via da dúvida, sempre acompanhe. Procure o cardiologista, faça um ecocardiograma, verifique que tipo de sopro é aquele. Entendendo que pode ser um sopro que já vai fechar e não precise de nada. É só acompanhar, olhar daqui a 2 anos, olhar daqui a 1 aninho, acabou. Então não tem que desesperar. Aí, ó, recadinho para as mamães e para os papais de todo o Brasil, se estiver passando por um processo como esse aí com seus filhinhos, fiquem tranquilos, tá bom? E a gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre outra patologia também no coração. Então você que está curtindo essa conversa, continue com a gente porque daqui a pouquinho a gente está de volta.